Gavin, tudo bem? Tudo bem, e você, Wagner? De longe, o americano que eu conheço que fala melhor português. Opa, valeu! Você sempre aprendeu outros idiomas? Era alguma coisa que você sempre gostava? Era um interesse que você tinha? Sempre não, tipo, a maioria dos americanos não começam bem no início, tipo, bem jovem a aprender outra língua. Eu comecei com espanhol a partir de 14 anos, mas não gostava muito. Aí, para aprender português foi um hobby que eu recém descobri, né? Então, sempre não. Mas que você começou a aprender português tem o quê? 2 anos? Quando? 2 anos que você começou a aprender português? 2 anos quando? Atrás? Ou... não, tipo, foi 6 anos atrás que eu comecei. Foi pela Copa do Mundo, na verdade. Eu decidi em 2011 que eu queria aprender português em preparação para a Copa do Mundo em 2014. Então, foi 5, 6 meses. Anos atrás. Anos atrás. E estudou sozinho? Sozinho, nos Estados Unidos com livro didático, podcast, um pouco de YouTube também. E, bom, antes de aprender português, você começou a estudar espanhol, né? Você estava contando já desde de 14 anos, mais ou menos. Mas aí o teu português acabou ficando mais forte do que o teu espanhol. Com certeza. Eu aprendi, na verdade, o meu livro didático e também os podcasts que eu usava foram para nativos da língua inglesa que já sabiam espanhol e queriam usar como base esse espanhol para aprender português. E aí eu digo que o meu português canibalizou o meu espanhol, né? Porque sempre estou querendo colocar palavras de português. Teu português engoliu o teu espanhol, abocanhou. Engoliu inteiro, com certeza. Você tem um canal no YouTube hoje, né? Tenho. O pessoal te conhece. Enquanto a gente está gravando essa entrevista aqui, a pesquisa que a gente fez, você tem 700 mil inscritos. Tenho. Eu achei engraçado como você começou os seus vídeos, inclusive, né? Porque você estava querendo mostrar que você estava falando português melhor do que um outro americano, não foi isso? Foi isso, exatamente. Então, o canal se chama Small Advantages, né? E certo dia, em janeiro de 2015, eu estava assistindo ao YouTube. Eu vi um vídeo com o título Americano fala português perfeito, algo assim. Interessante, eu cliquei. E ele falou bem, mas eu estava achando... Não era tão perfeito assim. Não era tão perfeito e eu estava achando... Eu podia fazer melhor, né? Então, eu abri a câmera, o laptop, na verdade. Eu gravei o vídeo, eu postei com o canal novo e pronto. Aí nessa hora você criou o canal. Isso, muito de repente, né? Aleatoriamente. Mas... Agora, eu imagino que nessa brincadeira de mostrar que você falava português melhor do que o outro americano, você não imaginava o tamanho, a proporção que o teu canal ia ganhar. Foi uma surpresa. Na verdade, eu achava que o canal era para gringos como eu, né, nativos da língua inglesa, que queriam aprender português também. Então, eu estava postando no início vídeos para ajudar aos meus conterrâneos, né? Mas eu recebia tantos comentários de brasileiros pedindo dicas de inglês que eu comecei a fazer aquelas dicas que... E aí o canal mudou de propósito. Completamente. Agora, hoje em dia, eu não faço nada com o ensino de português. É o contrário, o ensino da minha língua materna. É interessante porque o Brasil tem muita gente na internet e o brasileiro usa muito as redes sociais, né? É um dos países que mais se utiliza das redes sociais. É verdade. Então você deve ter tomado um susto realmente de ver como o Brasil interage, comenta e consome conteúdo na internet. Com certeza. Fiquei surpreso. Não foi assustador, né? Foi muito legal, na verdade. Eu digo que foi na hora certa, no lugar certo, né? Que aconteceu tudo isso. Eu adorava interagir tanto com o brasileiro, assim, e ver as dicas que eles queriam em inglês, né? Eu recebo tantas sugestões, assim, para vídeos no futuro. Não é um problema para inventar novos assuntos para falar. O pessoal te ajuda. Não. Com certeza. Eu recebo 5 sugestões a cada vídeo que eu posto. É mesmo? Assim, a gente tá falando aqui com o Gavin, ele contando como ele começou esse canal no YouTube para dar dicas, primeiro para americanos, depois, né, virou dicas realmente para brasileiros. Mas o Gavin, ele tem um PhD em ciências atmosféricas. Tenho. O rapaz é um cientista. Era. Cientista. A vida é assim, né? Eu descobri que eu estava gostando muito mais do meu hobby, que era aprender português e ensinar um pouco de inglês, do que
escrever artigos científicos que muitas poucas pessoas estavam lendo. Então... tem um vídeo do teu canal, eu acho que é o vídeo que você está comemorando 2 anos do canal. E você fala o seguinte, é a primeira vez que eu tô sentindo realmente prazer em fazer alguma coisa profissionalmente. Sim. Alguma coisa nesse caminho, você disse. Exato, eu tava gostando, né, do que eu tava fazendo e ao mesmo tempo os vídeos estavam ajudando gente. Então, isso foi mágico, né? Essa parte que eu poderia juntar os dois, né? A gente fala que português é falado no Brasil, mas é uma língua muito falada, né? Acho que é a 6ª língua mais falada do mundo, não é isso? Uma das 10 línguas, então, mais faladas no mundo. Sim. Agora, além do canal, o que você já sentiu de vantagem em falar português? Tem alguma? É a população grande, né? E também é interessante porque eu nunca canso em falar que eu adoro falar em português para os meus amigos, por exemplo. Para falar para o americano, eu falo português. É muito legal, né? É tipo romântico, é uma língua com uma cultura muito legal, uma literatura tão cheia, tão forte, né? Essa é a vantagem também, eu adoro. E que, infelizmente, porque o mundo não fala português, até essa literatura não é conhecida mundialmente. Não é muito, é uma pena, mas eu adorei. Uma das razões que eu, depois de começar a aprender português pela Copa do Mundo, eu me apaixonei, eu queria aprofundar ainda mais, porque eu estava gostando tanto dos autores, né? E da música também. Quando a gente aprende uma língua, e no teu caso, que você foi muito autodidata, né? Depois vai vindo a cultura realmente junto, né? Como você estava falando, literatura, você está falando de música. O que você acha do brasileiro em si? Porque o americano e o brasileiro são muito diferentes, não é só na língua, né? O comportamento é muito diferente. Cara, isso é uma pergunta interessante. Eu não acho, tipo, como ser humano, tão diferente as pessoas em si. Mas o jeito, o comportamento. O calor humano como o brasileiro usa gestos muito, é diferente aqui no Brasil, né? Tanto faz, há muito tempo, bora lá, né? Coisas assim, eu adoro isso. Principalmente quem é descendente de italiano, né, que no Brasil tem muita gente. Então, se você tira a mão, a pessoa praticamente fica muda. Não consegue se comunicar. Enquanto o americano, durante a conversa, vai ficar assim, tipo, só olhando. Até mesmo não dando feedback, tipo, entendi. Caraca, que legal. O americano vai esperar até o fim da conversa e aí falar, tipo, ok. Né? E no Brasil é muito feedback durante a conversa, isso é muito legal. E tem a coisa do espaço físico, né? Tem. Né? Não, mas eu adoro isso, a coisa de abraços, porque eu acho que muitos americanos se sentem um pouco incomodados, se sentem um pouco até invadidos, né? Porque a cultura é muito diferente. É diferente, E o canal, na verdade, aborda assuntos assim. Por exemplo, não dá para colocar no final do e-mail abraços e aí o seu nome, né? Em inglês, que seria hugs. Hugs é tipo coisa bonitinho demais, infantil, né? Então no canal eu falo sobre jeitos de traduzir cultura, né? Assim, então o que você vai falar ou botar em vez de abraços, né? Take care, algo que o americano ia achar mais... Vai entender. Vai entender, menos invadido, sabe? Aqui, por exemplo, o brasileiro vai até o supermercado, pelo menos os supermercados classe média, de um modo geral. Então, preciso de uma coisa, eu venho aqui, pego tal. Nos Estados Unidos é diferente, né? Existe uma linha imaginária em volta de cada um e eu não posso invadir essa linha. Caraca, é verdade, nunca percebi isso, mas é verdade, todo mundo tipo, pegando coisa ao redor de você. Você faz aqui, vem isso. Tal. Não existe isso nos Estados Unidos, né? Não acontece. Esse gesto também não acontece. Não meio acontece. rude, eu adoro usar aqui no Brasil, tô aproveitando. Porque aqui você pode, então aí fica tranquilo. Isso. Ô Gavin, vamos falar sobre o teu método. Como é que foi que você foi desenvolvendo o teu português? Você falou que pegou livros didáticos, podcasts e foi ouvindo. Você aprendeu primeiro a ler, primeiro a ouvir? Como é que foi? Primeiro a ler, porque eu já sabia espanhol, então ficou um pouco mais fácil. Mas aí... o meu português era muito como o português de livro didático antes de quando eu consegui um parceiro de conversação em 2013. Hoje no canal eu sempre falo, você
tem que começar a falar no início, bem no início, né? Até mesmo quando você está aprendendo a conjugar verbos, porque a partir de começar a falar, né, eu aprendia tanta coisa boa que me ajudava aqui no Brasil. Por exemplo, eu falava muito durante uma conversa, interessante, interessante, interessante. Mas brasileiro não fala assim, no inglês a gente fala interesting, interesting. E o meu parceiro de conversação, o Dog, ele é paulistano, me ensinou coisas tipo, caramba, caraca, da hora, opa, coisas que você vai usar no dia a dia. E deu um upgrade no meu português através de ter um parceiro de conversação por tanto tempo. Quando ele vai usar uma expressão em inglês falando português, você fala com sotaque de brasileiro, vai dar um upgrade. Upgrade, Upgrade. Não, muito bom. Tem... É interessante isso, porque você não falou igual eu, você não falou upgrade, mas você não fala upgrade. Né? Você já traz uma pronúncia meio brasileira ali. Para fazer com que fique entendido na hora de falar, né? Claro. Então, Tem duas coisas legais que você disse nos teus vídeos já sobre o teu processo de aprendizagem que você acha que é interessante fazer. Uma é anotar nomes de todos os objetos da casa na língua que você está aprendendo. E outra coisa é ler livros que você já tinha lido, você lê agora na nova língua. Isso. Lê a tradução. Fez muita diferença para você essas duas coisas? Sim, na verdade eu trago todas essas coisas que me ajudavam pro canal. Então, por exemplo, com a coisa do livro, eu acho muito chato quando você está tentando ler, no meu caso, em português, encontrei uma palavra que eu não entendi, aí fechar o livro, vai para o dicionário, entender o sentido, aí voltar para... Não, é muito chato. Desanima a leitura, assim. Exato, desanima a leitura. Então, assim, eu acho muito legal pegar um livro que você já entende o que vai acontecer. O sentido ali. Exato, e você poderia pegar as palavras pelo contexto e o que você já sabia do livro. Agora, esse negócio de ter tudo na casa com a palavra escrita em português, às vezes não dá uma confusão? Peraí, mas agora você está falando com um americano, de repente não sabe a palavra em português? Nunca correu esse risco? E não sabendo a palavra em português ou em inglês? Não, você está conversando com um americano, normal. Aí de repente você vai falar uma palavra em inglês e você solta uma palavra em português. Acontece às vezes, mas acontece mais com verbos, na verdade, não com vocabulário tipo da cozinha ou coisas. Por exemplo, passar gel em cabelo. Sim. Eu sempre tô querendo, hoje em dia, falar, eu passei gel, porque a gente fala no inglês, tipo, I put gel in, mas eu me acostumei tanto a falar passar gel que eu comecei a pegar o jeito dos verbos. Isso corre o risco disso mais. Agora, tem algumas expressões que eu acho que deram um trabalhinho, acho que você já até contou alguma coisa, o trabalho que deu pra você aprender. Sim. Por exemplo, bem grandinho. Bem grandinho, É bem grandinho e pequenininho, né? Qual o tamanho? Por que colocar esse diminutivo no fim se for bem grande, né? Bem grandinho. Eu achei isso muito interessante. Tem outra que é tendi. Tendi. Ou no Nordeste, tendi. Já sabe fazer sotaques diferentes. Não, é interessante porque a gente não fala assim durante a conversa no inglês. I understand, I understood. Não, a gente não fala isso. O que fala? Nada. Tipo, é a história do não tenho feedback, né? Isso, exatamente. A gente não oferece tanto feedback assim. Entendi. Eu trouxe uma... Entendi. Eu trouxe uma brincadeira aqui, que é a seguinte. Eu vou te mostrar algumas expressões que a gente usa em português para você, e aí eu quero que você me explique, se você já conhece a expressão. Ok, vou tentar. Meia boca. Meia boca, tipo, a metade da boca, talvez. Investir. Você tá meio surpreso. Não. Então não sei. Olha, vamos ensinar português pro Gavin hoje. Meia boca é uma coisa assim, meio ruim, sabe? Tipo, de repente você vai terminar essa entrevista, você vai falar assim, essa entrevista foi meia boca. Meia boca? De onde surgiu isso? Eu já não sei. Tá. Mas sim, expressão super usada no português. Esse carro tá meia boca. Sabia não. Pois é. Está de ponta cabeça. Talvez virado de cabeça para baixo? Esse é o meu chute. Não. Yeah. De cabeça para baixo é assim, por exemplo, você chegou na sua casa e tá uma bagunça. Tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Você fala, cara, essa casa tá de ponta cabeça. Ponta cabeça? De ponta cabeça. Nossa, também não sabia. Que legal, Gavin. Eu achei que você ia saber todas. Não. Sem pé nem cabeça, que não faz sentido nenhum. Isso aí você já conhece.
Ah, já tinha aprendido essa quebrar um galho. Cara, tô esquecendo. É. Eu não sei o que é. Tipo, eu tava falando pra você que eu falo um pouco de inglês, né? Que eu me viro. Você Meu falou- inglês é de quebrar o galho. É tipo mais ou menos. É assim, eu consigo me virar com esse inglês que eu tenho. Quebra o galho pra mim, entendeu? Ok. Não é perfeito, mas quebra o galho. Tá, quebra um galho. É. É suficiente. É suficiente, é diferente do meia boca. O meia boca é ruim a É coisa. pejorativo. É. O quebrar o galho é o seguinte, ó, tá dando pra resolver com o que tem. Ah, sabia não também. Legal. Agora, é o seguinte, são palavras... Nossa, gente, será que eu sei isso aqui? São palavras... que eu vou precisar da produção me ajudar. São palavras que, no português, elas têm significados, mais do que um significado. Entendi. Por exemplo... Banco, então eu vou abrir uma conta bancária, né, num banco, mas também dá para sentar num banco, Isso né? isso aí. Folha. Tipo o Jornal de São Paulo, a Folha. É uma folha de papel. Mas também a coisa no árvore. A também. folha da árvore. É. Isso. Como é folha da árvore em inglês? Leaf. 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 É isso, Gavin. Você tá ótimo Caraca, que bacana. de português. Valeu. Me fala o seguinte, qual você acha que é a maior dificuldade que o brasileiro tem para aprender inglês? Acho que é ou a pronúncia, né? Porque claro que as palavras no inglês não seguem como se escrevem com a pronúncia. É muito difícil isso. Mas a internet está facilitando isso hoje em dia. Tipo, dá para pesquisar recursos onde você realmente, tipo, ou séries no Netflix, você pode escutar as pronúncias e se familiarizar com E isso. com a legenda em inglês, você consegue ver como funciona a letra e ouvir o som. Exato, exato. Mas além disso, eu diria que são os phrasal verbs que a gente tem, que é um verbo mais uma preposição, enquanto no português é somente um verbo e dá para espalhar aleatoriamente na frase no inglês. Isso é muito, muito difícil. Cada vez que eu encontro um phrasal verb no inglês, eu dou graças a Deus que eu falo inglês desde criança, né? Porque são difíceis de ensinar, de aprender. Qual o teu sonho com o canal? Onde você quer chegar? O que você gostaria que as pessoas que tivessem contato com o teu canal, elas tivessem? Nossa, eu vou continuar com o canal com certeza, porque tá proporcionando tanto ajuda. Eu gostaria de ajudar muitos brasileiros a poder falar inglês, né? Hoje em dia é somente 7% da população do Brasil que consegue ter uma conversa no inglês, que consegue quebrar galho, né? No inglês. Aí, já usou. Mas eu gostaria de dar um upgrade, né, nesse número. Então seria muito legal daqui a 10 anos para ver que aumentou para 15% ou 20%. Então um sonho seria ajudar com isso através do canal, com os vídeos que eu pretendo continuar a postar. O canal Small Advantage. Small Advantages, isso. Legal. Gavin, prazer enorme te conhecer pessoalmente. Só te conhecia pelo vídeo. Foi muito legal a entrevista, não foi de quebrar o galho, a entrevista não foi meia boca. Não foi meia boca, não. A entrevista foi ótima. Foi. Prazer. Muito obrigado. Valeu. Valeu.